Graça e paz, amados. Minha mãe convidou eu para ministrar a ceia. E quando eu estava aqui no louvor, né, Deus não deu nenhuma inspiração para mim ministrar, citar nenhum tipo de versículo bíblico. Geralmente, eu ainda até comentei com a irmã Doris, né, que eu tenho essa característica que enquanto eu estou ministrando o louvor, eu vou liberando palavra, né? Mas hoje isso não aconteceu. Mas enquanto a minha mãe começou a ministrar, veio um versículo no meu coração, e esse versículo ele é uma resposta diretamente de Deus acerca dessa batalha espiritual que a minha mãe relatou aqui que ela está vivendo, mas que não é só ela que está vivendo. Eu imagino que todos nós estamos vivendo, porque nós somos um corpo. E eu quero dizer para vocês, sem nenhum tipo de hipocrisia, que eu também vivo essa batalha, né? E o versículo que Deus me deu quando eu estava ali sentado foi: quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Uma palavra que a irmã Gabi compartilhou comigo ali, ó. No último culto que eu ministrei aqui, eu saí para ir lá na rua fazer não sei o que, a Gabi estava lá mexendo não sei o que também, e ela citou esse versículo, né? E esse versículo, não estou aqui, ninguém que está fazendo, não é para puxar saco da Gabi, né? Isso não tem com a gente, né? Ela citou, mas realmente foi usada por Deus, né? E aqui Deus sempre me lembra, eu ministrei essa palavra na célula de homens segunda-feira, lá em Canelinha, né? E graças a Deus lá a célula de homens está bombando, né? E eu confesso, talvez alguns aqui não saibam, eu durante muito tempo na minha vida eu tive sonho, eu tenho esse sonho, né? O sonho de viajar o Brasil, viajar o mundo pregando o Evangelho. Mas Deus nunca disse para mim que eu ia fazer só isso. Eu sempre fui chamado por Deus para ser pastor local, para cuidar de vidas de uma igreja local. E se Deus abrir a porta daqui a pouco para fazer uma viagem, né? E ministrar em outro lugar, tudo bem, mas a prioridade não é essa. A prioridade é cuidar das igrejas locais, das ovelhas locais, né? Deus me deu um sonho, já falei isso para minha mãe. Deus me deu um sonho há muitos anos atrás, que eu seria pastor na cidade de Canelinha, Nova Trento, Tijucas e Major Gercino, né? E Deus falou isso para mim. E eu tomei posse disso. Aconteceu muita coisa. Muita coisa. Eu cheguei até a pensar que isso não ia mais acontecer. Mas hoje eu estou aqui ajudando os meus pais em Tijucas, estou ajudando em Canelinha, e estou com a nossa célula em São João. E sexta-feira passada nós fizemos a célula em Nova Trento. Depois de 3 anos as portas fechadas em Nova Trento, se abriu as portas de Nova Trento de novo. E já estão falando, nós estamos querendo que tu volte, né? Só está faltando o Major Gercino. Então, se isso não é cumprimento de promessa, o que é então, né? Agora o problema é que a gente quer ver a coisa grande, né? E principalmente se tem alguém que quer ver a coisa grande, eu então, porque se eu for contar para vocês quantas lágrimas nós derramamos nos últimos anos, e aí você olha para outros pastores que estão menos tempo e já estão aí com igreja enorme, né? A gente às vezes olha para dentro, meu Deus, onde é que eu pequei? O que eu estou fazendo de tão errado? Que eu saiba, eu não estou em pecado? Que eu saiba, eu sou o marido de uma só mulher? Estou procurando ser um bom pai? Essa palavra que a irmã Doris trouxe aqui no começo, né? Procura colocar a tua casa em ordem. Eu saí para pedalar semana passada e eu disse: Deus, eu quero que tu fale comigo, eu quero que tu me dê uma palavra rema aqui. Eu saio para pedalar e o meu pedal é meu devocional, né? E eu só comecei a orar, Deus falou comigo: põe a tua casa em ordem. E quando Deus me dá essa palavra, eu já sei o que Deus quer comigo. No meu caso, porque cada um aqui é único, né? No meu caso, educa os teus filhos, mais diálogo com a tua esposa, porque Deus quer de mim como pastor um alinhamento com a minha esposa e com os meus filhos. E eu sei que em alguns momentos eu falhei como pai, eu falhei como marido, então eu tenho algumas demandas que eu preciso colocar em ordem. Graças a Deus está sendo colocado em ordem, né? Mas Deus ele vem e lembra, não esquece, coloca em ordem. Por quê? Porque Deus ele não desistiu de nós.
Ele quer contar conosco, Ele quer nos usar, Ele tem algo para nós. Só que tem um preço a pagar, tem a ordem para colocar. Eu preciso conversar com meu cônjuge, tenho que conversar com meus filhos, eu tenho que colocar os pingos nos i. Isso dá trabalho, mas precisa ser feito. Está dando para entender? E ali, bem rapidinho, né, meu pai estava falando, né, quantos habitantes tem Tijucas, né? 51 mil. Eu peguei e puxei aqui no celular da minha mãe. Em 2024, Tijucas tinha 56.674 habitantes. Se essa é a população de 2024, pelo IBGE, e eu estou vendo aqui que em 2022, Tijucas tinha 51.592 habitantes, quer dizer que em 2025, provavelmente, Tijucas deve estar aí, vamos chutar, 58 mil habitantes. Só fazer um cálculo aqui rápido. Então, se tem Tijucas hoje tem 58 mil habitantes, ali na Praça da Concha, hoje na Marcha para Jesus, não tinha 1.000 pessoas ali. Não tinha 500. Oi? Não tinha 500 pessoas ali. Ou seja, onde estão as outras 57.500 pessoas? Quando o pastor chegou, disse bastante gente, eu disse, não, pastor, eu falei. Onde estão as outras 57.500 pessoas? Vocês estão vendo quanta coisa tem para ser feito? Só que tem uma coisa, eu quero ser rápido, porque eu fui convidado aqui para dar uma palavra de ceia, mas eu preciso liberar aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus deu uma direção para nós aqui. Essa direção veio de Deus, que é o projeto Casas de Paz. Né? Também não é porque foi a Gabi, está sempre a Gabi que tem nome de anjo, né? Tá certo. Mas isso vem de Deus. O apóstolo René Terranova pregou 3 ou 4 domingos seguidos sobre Casas de Paz. Eu mandei uma mensagem para ele, olha o que Deus está falando aqui em Tijuca sobre Casas de Paz. Então isso vem de Deus, não é de homens. Só que agora eu tenho que obedecer. Se eu não obedecer, Deus não vai mudar a palavra para agradar a nós. Eu preciso obedecer. Eu sou de uma época que nós aprendemos uma coisa simples demais. Só que esse simples demais, na época que a gente aprendeu, foi colocado em prática. E porque foi colocado em prática, funcionou. E qual é a coisa simples demais? Cada um aqui nos próximos 3 meses vai orar e jejuar por 3 vidas. É simples. Eu vou orar durante 3 meses, vou jejuar por 3 vidas. Só que tem que fazer. Uma iniciativa. Tem que fazer. Nós estamos aqui 4, 6, 7 pessoas. Se todos nós 7 aqui orar e jejuar nos próximos 3 meses por 3 vidas, 7 vezes 3, 21. Aí nos próximos 3 meses fazer o mesmo. 21 vezes 3, 63. E nos próximos 3 meses de novo. 63 vezes 3. Só que tem que fazer. A gente tem que fazer. É simples assim. Eu não estou falando aqui que a Gabi tem que ganhar 20 pessoas até o final do ano. Eu estou dizendo que é 3. Ela vai ter um planejamento de 3. Isso a gente ouvia há anos atrás, só que a gente fazia. E dava resultado. Quando a gente só fala, não faz. Nós temos um discípulo lá na cidade de Tijucas que está botando todo mundo no bolso. O nome dele é Lucas. Ele está dando um show, porque ele está vivendo o primeiro amor. Canelinha, desculpa. Né? Ele convida as pessoas para a célula. Ontem se ofereceu para trabalhar lá no jantar de casais. Ele nem namorado tem. Se ofereceu para cuidar do som. Né? É o que mais convida a alma. 3 vezes por semana na igreja. Para orar. Ensaiar a bateria. E ensaiar a bateria. Glória a Deus, como é bom, né? Ele queria vir hoje, mas ele ia trabalhar não sei aonde. Como é bom que a gente vê alguém apaixonado, né? Não que os outros não estejam. Eu sei que tem muita gente apaixonada. Fiel, e Deus já abençoou ele. Ele começou no trabalho, o cara tirou ele não tinha carteira assinada, e de repente Deus, eu disse, Lucas, vamos orar. Que ele deu o primeiro dízimo e o cara botou ele para fora. Vamos orar, Lucas, porque isso aí é o diabo. Aí Deus deu um trabalho para ele de carteira assinada, ele não tinha. Ele começou ganhando 2.500, que lá ele ganhava um pouco menos. E agora ele chegou para mim, 1 mês só trabalhando, pastora, ele vai
me dar um aumento, vai me passar para 3 mil. E ele Não é ainda, obrigada dele. aí no final de semana, ele está indo lá com o Nunes trabalhar de tarde. Eu sei que ele está muito abençoado, ele está muito feliz. Eu disse, Lucas, agora só falta orar para Deus te dar uma namorada. E eu conversando, já orei por ele. Até o final do ano Deus vai dar uma. Ele disse que tu já orasse. Agora só para encerrar rápido então, irmãos. Eu conversando com o Lucas, eu disse, Lucas, parabenizando ele, mas ao mesmo tempo joguei um baldinho de água fria, né? Porque eu disse, Lucas, o meu recorde foi convidar 40 pessoas para uma célula. Eu tinha um telemensagem no centro da cidade de São João Batista. Eu tinha uma funcionária, chamada Patrícia também, era Patrícia Helena. Então ela praticamente é parte de festas, a gente trabalhava com decoração de festas, né? Festa de criança, festa de 15 anos. Então ela fazia tudo, eu só tinha que administrar a loja e ajudava também a minha sogra e a minha esposa que tinha o telemensagem. Só que o telemensagem ficava na casa da minha sogra. E eu, então, quando chegava no dia da célula, eu chegava cedo lá na nossa loja, que ficava no centro de São João Batista. Eu chegava cedo e eu pegava o telefone, eu tinha um caderninho com o nome de todos os meus amigos conhecidos. Eu fiz uma lista gigantesca com o nome de 100 pessoas, mais ou menos. E eu chegava cedo, pegava o telefone e começava, um por um. E ligava. Começava já de manhã cedo, 9 da manhã, né? Porque antes das 9, né? E até de tardinha. Eu cheguei a convidar 40 vidas para uma célula. E o meu recorde foi levar aproximadamente, talvez 7 convidados numa célula. Mas eu precisei convidar 40. Eu estava dizendo, Lucas, se você convidou 3, pode ser que vai 1 na célula. Eu cheguei a convidar 40 para botar 7. E aí o Espírito Santo falou assim, pois é, e por que tu não faz o mesmo com o jantar de casais? Porque o jantar de casais, amados, que a gente decidiu fazer em cima da hora, não tinha ninguém para esse jantar. Mas ninguém mesmo. Né? E nós conseguimos colocar lá 13 casais. Né? Um faltou em cima da hora porque deu um imprevisto. Mas eram 14 casais confirmados. Né? Um desistiu no penúltimo dia e o outro no dia não pôde ir. Mas do nada, em uma semana praticamente a gente organizou isso. Claro que a glória é toda de Jesus, mas isso prova que quando a gente quer, a gente faz. Deus faz a parte de nós sempre é nossa, né? Quando a gente quer, a gente faz. E eu nem falei para ele, né, o Cristo esquecerá, mas eu vou me meter, porque hoje eu falei para a Paty. A palavra que ele deu ontem, no encontro de casal, ele e ela, foi tremendo, foi do céu, foi coisa espiritual, não foi aquela coisa de, porque tem que beijar a mulher, porque tem que... Não, foi a semelhança de que como tem que ser o nosso casamento, que é Deus, quando Deus está no nosso casamento, né, Cristo? Já vai para o canal do YouTube hoje à noite ainda, já está. Foi tremendo. Vou mandar o link ali. Sabia que as pessoas saíram de lá falando, casais que moram lá, que eles vão estar tudo no culto amanhã. Amém. Até o marido da Então, amados, meu Deus, foi tremendo, tá? Creiam que a Bíblia Sagrada diz, né, que a mulher, quando ela está grávida, né, e está gerando, né, ela sente dor. Mas depois, quando nasce a criança, ela vai esquecer de toda a dor. Então entendam que o que a gente está vivendo nesses últimos anos é o que nós estamos gerando. E gerar dói, gerar é com lágrimas, gerar é perder noite de sono, gerar é com suor, é com rejeição, é com desprezo. Dói gerar, dói muito gerar. Mas vai chegar uma hora que a criança vai nascer. E quando nascer, você vai esquecer de toda a dor. Amém? E falta muito pouco. Amém? Porque já está nascendo. Amém? Eu só quero ler um versículo que Deus deu para mim. Jesus falou, João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus amou os discípulos até o fim. Ele não desistiu de ninguém. Ele não desistiu nem de Judas. Judas se perdeu, mas Jesus não desistiu nem de Judas.
Ele amou até o fim. Então, como hoje é um culto de ceia, né, que nós possamos nesse momento olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo maior. Ele amou todos até o fim. Ele não desistiu de ninguém. Um se perdeu, mas não se perdeu por causa de Jesus. Se perdeu porque quis se perder, porque se vendeu por moedas de prata. Mas Jesus amou até o fim. Amém? Que nós possamos olhar para Jesus, né? Que foi fiel à sua missão até o fim. Eu não vou desistir. Se vocês quiserem, né, como Jesus disse para os seus discípulos, como disse Pedro, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai. Na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão e o cálice, Ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, e este é o meu sangue, que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse vinho, anunciais a minha morte até que eu venha. E nessa noite, amados, nós possamos olhar para o alto preço que Jesus pagou. Que nós possamos olhar para o exemplo de Jesus, o exemplo de fidelidade. Ele amou todos até o fim. Ele não desistiu jamais. Ele veio a esse mundo com um propósito. E Ele permaneceu fiel até o fim. Que nós possamos, a exemplo de Jesus, sermos fiéis até o fim. Amém? Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo alto preço que foi pago. Obrigado pelo sacrifício na cruz. Obrigado porque antes mesmo do sacrifício na cruz, o Senhor enfrentou muitos outros sacrifícios. Nós falamos tanto do sacrifício na cruz, mas Jesus enfrentou muitos outros sacrifícios antes de chegar na cruz. E nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, por todo o preço que o Senhor foi capaz de pagar em nosso lugar. Nós reconhecemos que nós merecíamos aquela cruz, mas o Senhor se fez maldição por nós, para que nós não precisássemos ter que pagar tamanho preço. E nessa noite nós queremos dar a Ti a honra, a glória e o louvor, por todo o sacrifício feito em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Você vai pegar o... Pode se aproximar, amém? Pegar o pão. Quero aproveitar essa música que foi colocada para dizer para vocês, para falar sobre o poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, né, que a igreja venceu, né, pela palavra do testemunho e o poder do sangue. Né? Nunca esqueça que se um dia você cair, se um dia você tropeçar, se um dia você errar, nós temos um advogado, que é Jesus, que derramou o seu sangue. E esse sangue nos purifica de todo o pecado. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Não vou falar de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque isso ninguém aqui nunca vai cometer. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. Então, se errou, tropeçou, peça perdão e continua. Peça perdão e já aceita o perdão rápido, porque Deus não é como nós. Ele perdoa instantâneo e já esquece, nem lembra mais. O pecado que você cometeu há 20 minutos atrás já perdoou, já é passado. Deus está no futuro e no presente. O passado já foi. Amém? Então, recebe o perdão rápido e continua, porque Deus está contando conosco. Amém? Procure nesse momento recordar o alto preço,
Agradeça a Ele pelo alto preço que foi pago na cruz. Renova a tua aliança com Ele. Dia de ceia é dia de renovar a aliança. Ele fez uma aliança conosco ali na cruz. E nós precisamos renovar a nossa aliança com Ele. Assim como no casamento, nós precisamos ser fiéis até a morte. Que no nosso casamento com Jesus, nós possamos ser fiéis até o fim. Assim como Ele é fiel conosco. E nunca nos deixará. Senhor Jesus, nós te damos graças nessa noite. Mais uma vez, pelo teu corpo que foi moído ali na cruz do Calvário, pelo teu sangue que foi derramado pelas nossas transgressões. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos amado até o fim. Muito obrigado por não desistir da tua igreja. Pai, que essa mesma unção de resiliência, de persistência, de perseverança seja derramado sobre nós, para que nós possamos lutar até o fim, Senhor, sem jamais esmorecer. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo teu corpo moído, pelo teu sangue derramado. Coma do pão e beba do cálice. Troca o cálice com o seu irmão e diga para ele: não vamos desistir. Diga para ele: não vamos desistir. Nós somos indesistíveis, como dizia Ludmila Feber, né? Imparáveis. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai do céu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh Senhor Jesus, nós damos a Ti a honra, damos a Ti a glória, damos a Ti o louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oh Senhor, derrama sobre nós mesmo, Pai, essa fé que nós precisamos para lutar até o fim. Derrama sobre nós essa unção de persistência, de perseverança, Senhor. Oh Pai, a maioria de nós aqui são tão jovens ainda, Pai. Nós não temos motivos para desistir, Senhor. Porque Jesus, embora sofreu o que sofreu, Ele não desistiu. E nós também não desistiremos, Pai. E nessa noite nós renovamos a nossa aliança contigo, de lutar até o fim, custe o que custar, seja o preço que tivermos que pagar, nós vamos perseverar, porque o Senhor perseverou, nós também perseveraremos. Você pode dar aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus. Vai encerrar? Não, pode. Passa a bola para mim, então já estou. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas.